Bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E se você não acompanhou ainda, é uma sériezinha. Nós estamos estudando aqui no canal. Eu venho abordando a cristologia. E desta feita eu vou falar sobre o último ofício de Cristo. Se você não viu ainda, eu já falei dos outros dois ofícios. Falei de Jesus como profeta e falei de Jesus como sumo sacerdote. Hoje nós vamos falar de Jesus como rei. Dos três ofícios, esse é um pouco mais complexo do que os dois anteriores. No entanto, antes eu queria fazer referência aqui a uma obra clássica, né, da teologia reformada, né? A teologia tem, dentro do cristianismo existe várias divisões: liberal, neoliberal, pentecostal, reformada, né? E aqui dentro da teologia reformada e clássica, a teologia sistemática do Charles Roger, né? Ela é uma teologia com bastante conteúdo, né? E eu deixo como recomendação para vocês adquirirem essa obra, uma obra maravilhosa, apesar que eu não estou usando ela para preparar esse material. Esse material foi preparado com base nesse manual de teologia sistemática para se tornar do Zacarias de Aguiar e da AD Santos, para se tornar o conteúdo mais acessível e, por mais que seja teológico, mas seguir uma teologia mais prática, uma teologia mais simplista. Nós vamos seguir um roteiro aqui, né? E vamos abordar alguns temas dentro desse ofício de Jesus como rei. Não vai ser de forma exaustiva, né? E nem vai abarcar todas as explicações. Uma das dificuldades quando se aborda Jesus como rei é exatamente a questão do milênio. Eu não vou falar aqui, eu estou só trazendo essa informação, porque algumas profecias, dependendo da vertente teológica, ou da corrente teológica, por dizer assim, vai haver uma interpretação fixa para esse período do milênio, né? Que está escrito em Apocalipse, no capítulo 20. Tem um vídeo aí no canal, você vai na playlist Escatologia, e tem um vídeo que eu gravei somente sobre Apocalipse, capítulo 20, se eu não me engano, do versículo 1 até o 10. Só sobre o milênio e o que está descrito lá, sem tentar fazer mais ou menos o que o dispensacionalismo faz, né? O pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo, pré-tribulacionista dispensacionalista. Faz, que é pegar os textos do Antigo Testamento e tentar fazer uma conexão e colocar dentro do milênio e tentar explicar algumas coisas. Eu acho assim um pouco muito complexo, né? O dispensacionalismo. No entanto, eu respeito, apesar de seguir uma linha mais amilenista, por mais que tenha vivido, né, ainda vivo, né, na Assembleia de Deus. Navego entre a Assembleia de Deus e a Batista hoje, né? Porque dou aula na Batista e me congrego de certa forma na Assembleia de Deus, por mais que eu vá só aos domingos. Mas eu navego entre essas duas igrejas e acaba que eu conheço um pouquinho sobre as duas teologias. Sigo mais com relação à escatologia, mais uma visão amilenista, né? Que o reinado de Cristo deu-se início a partir da sua vinda à Terra, né? E esse reinado vai até se conclui com a sua volta, né? Diferentemente do pré-milenismo dispensacionalista, que Jesus vai reinar de forma literal aqui na Terra. Então vamos fazer algumas abordagens, trazer alguns textos. No entanto, mais apresentar do que trazer uma visão muito profunda. Daí eu usar o Zacarias de Aguiar, porque é mais didático, poderíamos dizer assim. Então, quando a gente vai estudar Jesus como rei,
a primeira coisa que nós devemos estudar são os oráculos dos profetas, né, do Antigo Testamento, com referência ao rei que viria. No caso, as profecias que os profetas do Antigo Testamento proferiram sobre a vinda do próprio Cristo, o rei, né? E aí nós vamos dar sequência. Então, os profetas, eles falaram de um rei que viria, e esse rei seria da casa de Davi. Mas não só isso. Esse rei, ele governaria Israel e as nações. Então seria um rei universal, né? Esse rei, ele viria da família de Davi, e aí daí ele ser chamado o filho de Davi. O filho de Davi. Ele seria constituído como rei por Deus, né? Rei de Sião. Deus o constituiria. E esse rei, ele herdaria as nações por herança, né? As nações seriam a sua herança, né? E as extremidades da terra seria a sua propriedade. Então, nós vamos começar pela profecia que vai seguir esse caminho desse esboço, dessa introdução que eu trouxe aqui, exatamente um salmo messiânico, né? Para quem não sabe, salmos messiânicos que fazem referência ao Messias, né? A Jesus, o ungido, o Cristo, né? Então, o salmo messiânico, capítulo 2, o versículo 6 e o versículo 8, primeiro versículo 6, diz assim: eu constituí o meu rei, no caso, né, Deus, sobre o meu santo monte, Sião. E o versículo 8, ele diz assim: peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Então nós temos primeiro essa profecia de Isaías, né, que Deus constituiria um rei, né, sobre o monte Sião, e daria as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Nós também devemos entender a extensão ou o domínio do seu reino, né? E ainda outro salmo, outro texto do profeta Isaías, nós lemos o salmo, né? Um salmo messiânico, 2. Agora nós vamos ler o que o profeta Isaías traz dessa compreensão do domínio do seu reino, né? E a primeira coisa que nós devemos observar é que ele seria um reino estendido sobre toda a terra, e que no seu reinado haveria uma paz sem fim. Daí os dispensacionalistas, eles compreenderem que seria impossível que Jesus reinasse sem que essas profecias se cumprissem de forma literal. Dentre elas, essa profecia de Isaías, que diz assim, o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 7. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, aqui Isaías ele relata que o seu reino ele estenderá o seu governo. No seu governo haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, né? Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, nós temos aqui a amplitude e o sistema de governo, né? Trará juízo, né? Afirmará o seu juízo e reinará com justiça. Aí nós vimos o domínio, né? Também cabe aqui ver o que os profetas trazem com referência às marcas que teria esse reino. Esse texto aqui é o texto que mais abrange a compreensão dispensacionalista, né? Pré-milenista e pré-milenista histórico e os dispensacionalistas, porque o texto de Isaías, outro texto bem interessante do profeta Isaías,
capítulo 11, versículo 1 ao 9, vai trazer algumas características que é colocada com referência ao seu reinado. Nós já trouxemos um pouco que ele trará o juízo e a justiça, né? E aqui vai repetir a questão da justiça, a paz e a prosperidade sobre esse reino. Isaías, no capítulo 11, e a partir do versículo 1, diz assim: do trono de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Nós estamos falando aqui de Cristo e do Cristo como Messias, né? Como o Rei. Repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Aqui nós temos, é bem interessante esse versículo, porque fala que repousaria sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, né? e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E aí o versículo 3 diz assim: e ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, né, como acontece hoje, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. Aí aqui é uma parte bem interessante, que é exatamente o que os dispensacionalistas pregam, que seria o reino, né? Que isso aqui não aconteceu e não há possibilidade de acontecer sem um reino literal. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. Algo assim meio que surreal, né? O leão junto com o novilho. E um pequeno os guiará, quer dizer, uma criança guiará um leão e sem o leão devorar. Mas ele ainda aprofunda mais. A vaca e a ursa pastarão juntos, quer dizer, algo que seria impossível nos dias de hoje. E as suas crias juntas se deitarão. A harmonia entre a natureza, entre os animais. E o leão comerá palha como o boi. No caso aqui o texto traz o entendimento de que o leão passaria a ser vegetariano, né? Porque o leão come palha com o boi. A criança de peito brincará com a toca da cobra, né? Com a serpente. E o já desmamado, o bebê, e agora o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então nós temos um texto que faz referência exatamente às marcas desse reino, de como seria o reino do Senhor. Fecha a porta aí, Eusa. Eusa, fecha a porta aí. Pronto, nós vimos algumas profecias referentes ao Messias, ao rei que viria, né, no Antigo Testamento, e esses textos, eles claramente aplicados a Cristo, né, a Jesus, de acordo com o cumprimento dessas profecias. Os intérpretes, os profetas, os intérpretes das profecias aplicam a Cristo. Quando nós vemos isso no Antigo Testamento, então nós tivemos um panorama, o domínio, como seria esse reino, algumas colocações com referência às promessas de como ele seria, né? E aí agora nós vamos ver o que o Novo Testamento diz sobre exatamente Jesus como rei. E a primeira coisa que nós devemos ver é que Jesus ele é exatamente esse rei, o Messias, que os textos do Antigo Testamento, os textos proféticos, fazem referência. Quem é então que os textos do Antigo Testamento fazem referência? A Jesus.
E aí nós vamos começar para fazer essa aplicação exatamente a Lucas, no texto de Lucas, no capítulo 1, versículo 32 e 33, exatamente testificando Jesus como esse Messias, como esse rei esperado. O versículo 32 de Lucas, no capítulo 1, diz: você ficará grávida, né, no caso a concepção de Jesus, dará à luz um filho, e aí o texto diz: a quem chamará pelo nome de Jesus. E aí vamos ver algumas características agora, algumas observações sobre quem seria Jesus. A primeira coisa que o texto diz, o versículo 32, é que ele será grande, né? E será chamado Filho do Altíssimo. Então, Jesus será grande e será o Filho de Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Veja, ele é o rei. Jesus seria o rei. E receberia o trono de Davi, seu pai. Então, o texto de Lucas deixa claro que ele seria esse rei. Jesus, o próprio Jesus, ele afirma ser o Messias. Você vai ver que no texto de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ter ali Jesus questionando quem ele era, né? Quem dizem ele ser, e depois Jesus vai direto: e vocês quem dizem que eu sou? E aí Pedro vai responder assim: o Senhor é o Cristo, o Cristo, né? O Messias, o enviado, o Filho de Deus, né? Então Jesus afirmou, né? Jesus vai validar o que Pedro disse. Pedro disse que Jesus era o Senhor, o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai validar exatamente isso. Jesus vai dizer: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, no caso Pedro, né? Porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então Deus revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mais um texto que afirma que Jesus era o Messias. O próprio Jesus afirmou, né, que agora aí vem a questão, entender o reino, né? Se Jesus, como seria então esse reino a partir da ótica do próprio Cristo? E aí nós vamos ter um texto, né, onde Jesus ele vai afirmar que o seu reino, ele era um reino diferente do esperado. Uma coisa também que é preciso observar: até hoje os judeus eles esperam o Messias, o seu rei, né, que viria, o enviado, o Cristo. Até hoje eles esperam. E aí um dos motivos é porque é associado às características do rei que viria exatamente a um rei semelhante a Davi, um rei guerreiro, né? Um rei político, um rei que libertaria a Palestina, né? E os seus arredores da opressão exatamente de quem? Quem oprimia o povo naquela época era exatamente o Império Romano. Então se esperava que viesse um rei para fazer essa libertação do povo. No entanto, Jesus ele veio e ele morreu. E ele não promoveu essa revolução esperada pelos judeus. E Jesus vai ser acusado exatamente de dizer que era rei, que era o próprio rei, o rei dos judeus, que eles esperavam, né? Vão fazer Jesus ser preso. Jesus é preso, né? E aí diante de Pilatos ele vai ser interrogado, e Pilatos vai interrogar exatamente em cima disso. Também na placa, quando Jesus é crucificado, escreve lá, né, que ele era o rei dos judeus, né? Alguns não, ele coloca que ele se dizia rei, não era o rei. E aí Pilatos vai interrogar Jesus, né? E aí Pilatos começa questionando se Jesus é o rei dos judeus. Vamos ler o versículo, capítulo 18 de João, o versículo 33 e até o versículo 37. A primeira coisa que nós vamos ver é exatamente ele questionando. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E aí Jesus vai responder a Pilatos. No entanto, Jesus vai responder a Pilatos com uma pergunta, e Pilatos vai trazer uma resposta. Jesus vai dizer assim: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou vem de você mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Quer dizer, Jesus diz assim: Pilatos,
você está me perguntando ou são outras pessoas que trouxeram essa pergunta até você? E aí Pilatos vai responder de uma forma áspera, né? Pilatos diz assim: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Pergunta para Jesus. Aí agora Jesus vai responder, né? Exatamente a primeira pergunta de Pilatos. Jesus vai agora responder agora nesse momento. Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o reino de Cristo é um reino, logo é um reino espiritual. Daí a compreensão amilenista, né? E aí Jesus responde exatamente que ele era o rei. Ele era esse rei que viria para os judeus. Pilatos vai fazer outra pergunta: então você é rei? Aí Jesus vai responder exatamente que era o rei. Jesus diz: o Senhor está dizendo que eu sou rei? Ou, por exemplo, Jesus diz a Pilatos: você está dizendo que eu sou rei? Aí agora Jesus vai responder: é para isso, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Então Jesus veio para ser rei. No entanto, o seu reino não é desse mundo, como ele diz, né? Como ele disse no versículo anterior. E aí ele diz, né? Ele veio para isso, né? Para ser rei e dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a sua voz, a voz do rei. E não somente essa parte, mas em outro momento, Jesus ele vai dizer que chegará um momento que haverá uma separação dentro desse reino, né? E onde serão separados aqueles que vivem uma vida pregressa, uma vida de pecado, e que escandalizam o reino, né? Exatamente em Mateus, no capítulo 13, o versículo 41 e 43, Jesus ele vai fazer essa referência aos últimos tempos. E ele no versículo 41 diz assim: o Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino. Observe, no primeiro momento, daí a ideia do reino ser espiritual. Porque no primeiro momento ele diz que o reino não era desse mundo. No entanto, o pré-milenarista crê num reino literal, mas o próprio Cristo disse que o reino dele não era desse mundo. E Jesus disse que o Filho do Homem mandará, no caso dos fins dos tempos, os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E aí o que vai acontecer com esses que vivem o seu reino, no entanto praticam o mal? Serão lançados, versículo 42, serão lançados na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. No entanto, existe um grupo que não viveu escandalizando o reino, que é o versículo 43, né? E que serão recompensados. O texto diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Observe, dentro do próprio reino haverá uma separação daqueles que causam escândalo, e os justos desse reino resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Só que Jesus também falou que os seus 12 apóstolos se sentariam em 12 tronos e sentariam para julgar as nações de Israel. Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus disse assim: em verdade lhe digo que na regeneração, né, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ele traz um tempo. Na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, nós vemos aqui que os 12 apóstolos
julgariam as tribos de Israel. E aí, após a ressurreição, nós vamos ver que Jesus ele vai receber toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus passa, lembra que Jesus ele se esvaziou, né? E agora chega o momento da sua exaltação, né? O momento, viveu um período de humilhação, agora chega um momento de exaltação. E Jesus afirma, já após a ressurreição, no contexto da grande comissão, que ele tinha recebido toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18 diz, Jesus aproximando falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tem toda a autoridade. No texto que ele diz, agora vão lá e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenham ensinado, né? E aí, quando Jesus é elevado aos céus, né, ele é coroado como o rei do universo. Observe que no texto de Efésios, no capítulo 1, versículo 20 e 22, vai dizer que Jesus ele tá, o seu trono se encontra à direita de Deus. O versículo 20 diz, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. E o versículo 21 diz que o seu governo está acima de todos. E ele vai trazer uma série de subordinados a ele. O versículo 21 diz, na região celestial, acima de principados, potestades, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Jesus está acima de todos, como rei. E o versículo 22 ainda diz que tudo está sujeito exatamente a Jesus. O versículo 22 diz, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, né? Então, trazendo essa concepção de que Cristo reina, né? E que a igreja é a sua representante. Então, trazendo a ideia de um reino espiritual e que ele reina, né? Nós vimos aí a sua coroação como rei, né? Apocalipse no capítulo 3, 21 também vai colaborar com esse pensamento, né? Quando ele vai fazer referência à recompensa daqueles que vencerem, né? O texto diz, ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono, né? O dispensacionalista vai interpretar que o trono será aqui na terra no milênio literal. E aí nós vamos ver agora, na verdade, o que o autor de Hebreus vai nos trazer, como um dos apóstolos, o autor de Hebreus, né? Acredito que foi Paulo, né? Creram exatamente que Jesus era o rei, esse rei que havia sido prometido, a ponto do autor de Hebreus o considerar como ser divino que recebeu o trono. Hebreus 1:8 diz, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Quer dizer, o trono de Deus, o trono de Cristo, né? Cetro de justiça é o cetro de teu reino, do teu reino. E isso ele está fazendo uma referência do Salmo 45, versículos 6 e 7, né? Onde o versículo 6 diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Só que esse reino, né, no fim dos tempos, ele será entregue ao próprio Deus. Jesus vai entregar o reino ao próprio Deus, né? Após exatamente vencer os inimigos, ele vai entregar o reino ao Pai. E o texto de 1 Coríntios,
capítulo 15, versículo 24 e 26, vai colaborar exatamente nessa compreensão. O versículo 24 diz assim: então virá o fim, quando ele entregará o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como toda a potestade e poder. E aí, o seu reinado, então, nesse caso, o reinado de Cristo, ele segue até que ele vença todos os seus inimigos. A compreensão aqui no versículo 25 vai nos trazer isso. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O outro inimigo, que no caso será vencido, no caso, é a morte. O versículo 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então nós temos aqui um panorama, né, desse reino, né, e aí é preciso entender exatamente isso, né, que Jesus ainda ele não reina de modo pleno e visível aos olhos humanos, no sentido assim, o que eu poderia dizer? Sobre todos, né? Ele é rei sobre toda a humanidade e tem autoridade nos céus e na terra. No entanto, todos não se sujeitaram ainda a ele, né? Mas vão se sujeitar, né? Hebreus, no capítulo 2, versículo 8, diz que todas as coisas sujeitas debaixo dos céus, todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. No entanto, todas as coisas ainda não são sujeitas a ele. Em Hebreus 10, versículo 13, o texto diz que seus inimigos se sujeitarão, né? O versículo 13 diz: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, quando isso acontecer, o reino do mundo se tornará de Jesus. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 vai colaborar com isso. O sétimo anjo tocou a trombeta, né? A sétima trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então chegará um momento em que o reino do mundo se tornará de Jesus, né? Então é um pouco complexo? É complexo, até mesmo porque assim a teologia bíblica ela acaba nos colaborando conosco para explorar a realidade de uma área teológica a partir de um único texto. No entanto, a teologia sistemática ela abrange a teologia bíblica, né? Ela amplia um pouco. Não estou dizendo aqui que não dá para fazer uma teologia bíblica para fundamentar a doutrina. Não, dá, claro que dá. Mas o que eu estou querendo dizer é que não há como num único texto você trazer todas as informações. Até mesmo porque as doutrinas elas são fragmentadas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, como eu comecei. Comecei trazendo a compreensão no Antigo Testamento para finalizar no Novo Testamento. E aí você vai pegando recortes que fundamenta a ideia, claro, na minha linha de pensamento, minha linha teológica de pensamento, uma linha mais amilenista. No entanto, todas as correntes escatológicas elas vão seguir também esse pensamento, seja ela pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista, o pré-milenismo histórico ou o próprio amilenista. Então, assim, e outra coisa também, né? A escatologia, ela é um pouco assim, ela é abrangente, no entanto, às vezes, o que acontece? Entre 10 teólogos vai ter 12 interpretações. Então não é algo tão simples. No entanto, o que fica claro aqui, para a gente finalizar o vídeo, é que Jesus ele é o rei. E que Jesus reina. O reino dele não é desse mundo.
mas ele virá para separar desse mundo aqueles que cometem escândalo, né, injustiça, e vai recompensar o justo. E fica claro também que nos últimos tempos ele vai entregar o reino ao seu Pai quando todos os inimigos estiverem debaixo dos seus pés. E o próprio Cristo se reconheceu como esse rei, os discípulos o reconheceram como esse rei, o povo de uma forma geral o reconheceram como esse rei. No entanto, inclusive na sua crucificação, ele foi chamado de rei, né, como nós vimos. Ele mesmo afirmou que era o rei, que seria esse rei. Então, Jesus, ele é o nosso rei, o rei dos reis, né? O rei está acima de todos os reinos, e um rei que o seu reinado é um reinado eterno, né? Dura para sempre, né? Então é isso, eu espero ter clareado um pouco a mente de vocês com relação a essa temática. Se você não assistiu, eu recomendo que volte lá e assista os outros ofícios de Cristo, ele como profeta e sacerdote, e agora como rei. Eu estou caminhando para escrevendo, né, para a gente explorar sequencial, na sequência, os ofícios de Cristo, Cristo como as duas naturezas de Cristo, humana, divina, e a união dessas duas naturezas que não se separam, e que foi palco de grandes debates na história da teologia, né? Na primeira fundamentação das doutrinas, houve esse debate, inclusive com várias heresias que surgiram. Eu vou abordar algumas aqui, né, para que a gente possa expandir um pouco o nosso conhecimento teológico. Espero ter contribuído com a vida de vocês e ter passado o conhecimento para vocês. Que Deus possa vos abençoar. Se não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso ao conhecimento. Que Deus os abençoe.